Olá, seja bem-vinda ao episódio 2 da minissérie O Índice, os 4 ventos de direção aí para o seu negócio. Eu sou a Thaís Podadeira e hoje nós vamos falar sobre querer uma direção, né? A minissérie chama Winds, que significa vento, porque eu trabalho 4 pilares no meu plano de negócio que eu acredito que são os 4 ventos principais que você precisa olhar para ter o direcionamento que você está buscando para o seu negócio. Estou fazendo uma rápida retrospectiva sobre a aula 1. Nós falamos sobre começar e parar, sobre nós começarmos muito empolgadas e não conseguir sustentar isso, chegar a um determinado momento que a gente cansa, se sente perdida e não sabe o que fazer. E aí a gente precisa começar a olhar para o primeiro pilar, que são os ventos emocionais. E agora a gente vai entrar no segundo pilar, que é o vento empreendedor. Né? A gente precisa entender um pouco de estratégia de negócio, sim. E para a gente começar a falar sobre esse vento, eu quero trazer uma situação assim que virou uma chave enorme para mim, que é entender as fases do negócio. A gente alinhar a nossa expectativa, porque a gente começa um negócio, né, super otimista, super meu vai dar certo e tal. E aí, quando a gente não tem essa expectativa alinhada, a gente não tem um parâmetro de tempo, e aí a gente fica, sabe, vou desistir desse negócio. Quando, na verdade, ele está ali no tempo de maturação. E aí eu vou compartilhar a tela aqui com você, né? Porque, como eu já falei para você, eu gosto de falar desenhando para a gente explorar o nosso recurso visual para o nosso cérebro fixar ainda mais o aprendizado. Combinado? Isso é neurociência, eu gosto demais. Sou treinadora comportamental também, estudo muito neurociências e por isso que eu gosto de explorar esse recurso visual também. Então, vamos lá. Muito bem. Então, eu vou fazer o esqueminha de sempre aqui para vocês, né? Nós vamos ter duas situações. E vamos lá. Então, dentro da primeira situação, nós temos... Vou pegar meu teclado aqui. Dentro da primeira situação aqui, nós temos as fases do negócio, certo? Que são 3, tá? São 3. A infância, a juventude e a maturidade, né? Então, o que acontece? Quando a gente está na fase da infância, é a fase que eu falo que é a fase do bebê, né? Então, eu não sei se você é mãe, né? Mas se você já teve filho, você sabe que os primeiros momentos ali de vida do bebê é o tempo que o bebê mais precisa de você, né? É você, como mãe, que dá tudo que o bebê precisa, né? Você amamenta, você troca a fralda, você decifra o choro, né? E aí, o que acontece? O seu negócio, quando ele está começando, ele é igual um bebê. Pergunto, o que uma mãe pode esperar de um bebê de poucos meses de vida? Nada, nada. Que tipo de expectativa uma mãe pode ter sobre um bebê que depende 100% dela? Nenhuma. Para o seu negócio, é a mesma coisa. A fase da infância é a fase que você vai pôr mais energia para ele funcionar. Depois disso, vem a fase da adolescência, que é a fase que você começa a soltar e você começa a entender a dinâmica da coisa para ele começar a ter mais independência e começar a funcionar menos dependente de você, mas não significa que você vai sumir dali. Eu tenho uma filha adolescente em casa, né? Então, assim, são fases diferentes que demandam energias diferentes, mas ainda demandam energia. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquela expectativa de, sabe? Ai, não vejo a hora do meu negócio rodar sozinho. É a mesma coisa que você soltar um filho adolescente, assim, sabe? Ai, não vejo a hora dele viver sozinho. Não dá, né? Então, que o seu negócio é a mesma coisa. E depois vem a fase da maturidade, que sim, é a fase que você consegue soltar mais, que você consegue delegar mais, que você, de repente, já tem uma equipe, né?
e que não necessariamente ele precisa chegar nesta fase. E eu me aprofundo sobre esse assunto no aulão do plano de negócio, que a gente vai ter edição do aulão dias 25 e 26 de fevereiro, tá? Então já salva aí na sua agenda, 25 e 26 de fevereiro a gente vai ter um aulão do plano de negócio, onde eu me aprofundo mais nesse assunto e trago com mais clareza para vocês essas fases. E existe a fase da independência total, que é quando você multiplica outro você, né? Você multiplica outra pessoa e você fica mais na parte de empresariar o negócio. Então, ou seja, você multiplica alguém que faz o que vai fazer e você só fica ali fazendo a gestão, empresariando. E no aula eu também falo sobre a diferença entre empreendedor e empresário. São duas coisas diferentes. E não necessariamente você precisa chegar à fase. E aí eu aprofundo esse assunto no aulão. O que acontece aqui, gente? Quando a gente tem clareza dessas fases, a gente começa a alinhar a expectativa. Você sabe exatamente o que esperar de cada tempo do seu negócio. Você se blinda contra o efeito da frustração, da comparação. Lembram do efeito manada que eu falei na aula 1? Então, quando você entende a fase do negócio, você se blinda desse efeito. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, entra aí e puxa a aula 1 para você assistir. Lá na aula 1 eu falo sobre o efeito manada. Quando você entende as fases do seu negócio, você se blinda disso. Você sabe que fase você está, você sabe aonde que você quer chegar. Você tem um plano personalizado seu para você, respeitando quem você é, a sua essência e principalmente a segunda parte que eu vou falar para você aqui, que é essencial para o vento de direção empreendedor, que é o quê? A sua personalidade. Suas personalidades. Sim, você tem mais que uma. E você tem mais que uma dentro da área de negócios, dentro da sua vida profissional. Existem 3 personalidades que moram dentro de você. E eu vou te contar quais são elas. Vou escrever aqui para você, tá? A primeira personalidade é a personalidade que eu chamo de personalidade criativa. A personalidade criativa é aquela que tem ideia, sabe? Aquela que tem ideia, que tá super animada e ela fala, meu Deus, esse negócio é um negócio que vai, assim, revolucionar minha vida, é isso que eu quero fazer, encontrei meu propósito, é isso que me traz alegria, me traz realização e me dá a oportunidade de faturar mais, de ganhar mais, de crescer, de alcançar a minha independência financeira. E ela enxerga todos os lados maravilhosos do negócio, todos os pontos positivos. Aí a gente tem a segunda personalidade, que eu chamo ela de personalidade planejadora. A personalidade planejadora é aquela que vai atrás da criativa organizando tudo. Menina do céu, você teve essa ideia? Calma aí, vem aqui, vamos estruturar esse negócio. Mas como que você vai fazer isso? Vamos pôr no papel, vamos organizar isso, né? A personalidade planejadora é aquela que sai atrás da criativa, querendo organizar tudo, estruturar tudo, pôr tudo em ordem, para o negócio funcionar. E deixa a personalidade criativa louca, doida. Ela fala, suma daqui, deixa eu fazer as coisas do jeito que eu achar que tem que fazer, né? E aí a gente tem uma terceira personalidade, que eu chamo ela carinhosamente aí, de personalidade realizadora. Realizador. Essa personalidade realizadora é aquela que sabe literalmente dar vida às coisas. Ela consegue executar. Sabe? Ela é aquela que sabe fazer. Ela é boa naquilo. Então, a gente tem essas 3 personalidades morando dentro de nós. Quando a gente começa um negócio, uma não funciona sem a outra. Só que nosso desafio é conseguir encontrar o ponto de equilíbrio das 3 personalidades, porque elas andam de mãos dadas. Porém, normalmente, a gente começa mais,
com a personalidade realizadora, que é aquela que sabe uma determinada coisa, sabe? Então, por exemplo, ela sabe fazer muito, muito bem. Fazer não, vamos falar, vai. Nós estamos falando aqui de quem trabalha com educação, né? Então, deixa eu dar um exemplo na área certa. Então, quando a gente pensa numa personalidade realizadora na área do saber, ela é aquela que sabe falar com mães. Sabe aquela pessoa que fala, meu Deus, ela fala tudo para mãe. Ela é especialista em falar com mãe. Ela ensina tudo sobre maternidade. Só que ela sabe ensinar tudo sobre maternidade. Ela não sabe estruturar um negócio, ela não sabe olhar a parte estratégica, ela não sabe olhar a parte financeira. Ela só sabe falar com a mãe. Ela sabe falar dos conflitos, do que acontece. Ela sabe falar com a mãe. Ela é a parte realizadora do negócio que entende o assunto. Mas ela não entende a estrutura do negócio. A estratégia que o negócio precisa para funcionar, percebe, gente? Aí eu chamo carinhosamente, né, essas 3 pessoas de moradoras de mim. Então, eu tenho 3 moradoras dentro de mim, né? Quando eu penso no meu negócio, eu tenho uma moradora criativa, que é aquela que acorda mega empolgada, com uma ideia genial. Aí eu tenho uma moradora planejadora que vem atrás da criativa. Que ideia linda que você teve, vamos pegar ela, vamos organizar, vamos estruturar, vamos pôr tudo certinho. E aí vem a realizadora, vamos pôr para rodar, né? Qual é o nosso desafio? Colocar as 3 para funcionar, né? Então, para você que está precisando de direção, que é o tema dessa mini aula de hoje, quero direção. Você precisa entender que fase o seu negócio está e como estão as moradoras de você. Por quê? De novo, vou entrar da mesma coisa que eu amo, que é a equação. Quando você soma essas coisas, que resultado você tem? Você quer direção, você precisa. Se você quer direção para o seu negócio, para você conseguir construir um negócio que te traz realização pessoal, que te põe dinheiro no seu bolso e que te dá resultado, você precisa entender que fase o seu negócio tá e como é que tá a habitação dessas moradoras aí dentro de você, o que elas estão fazendo. Porque entendendo a fase do seu negócio e as suas personalidades, como é que elas estão dentro de você, você consegue ter clareza. Ops, dígito aqui. Clareza. Você consegue ter clareza para quê? Para decidir que caminho que você vai seguir. Que é o quê? A direção. Para você ter clareza de que caminho que você vai escolher, que vai ser a direção, você precisa entender qual fase do seu negócio tá para alinhar a tua expectativa e saber como é que tá a moradia dessas personalidades aí que estão dentro de você, brigando entre si, porque elas vivem brigando, viu? A planejadora briga com a criativa, que briga com a planejadora, as duas brigam com a realizadora, porque cada uma defende o seu interesse. Quando a gente começa a entender os conflitos dentro de nós, a gente começa a entender como que é a dinâmica desse vento empreendedor, para onde que ele sopra. Percebem, gente? Por isso que o nome dessa série aqui, essa minissérie, eu dei de Winds. São os 4 ventos que norteiam o seu negócio. Quando eu não entendo o vento empreendedor, fica muito difícil dar direção para o meu barquinho no oceano. Fica difícil ajustar a vela, porque você não tem direção. Você vai ajustar a vela para ir para onde? Você não sabe nem que resultado você quer ter, você não sabe nem o que você está esperando. Você não tem clareza de que fase que seu negócio está. Aí você fala assim, meu Deus, Thaís, como é que eu faço tudo isso? A gente organiza, estrutura as coisas. Tem clareza do porquê e organiza isso num passo a passo. Alinha a expectativa, especialmente a financeira. Por quê? Porque a maioria das pessoas, primeiro, elas se medem pelo resultado financeiro. E nem sempre é isso que importa. E eu vou falar na próxima aula. O episódio 3 da minissérie Wins é
quero dinheiro no bolso. E nem sempre ele é o resultado principal, mas ele é o resultado mais esperado. Porque ele é um dos principais motivadores, um dos principais, como que a gente chama? Tem uma palavra específica que eu queria falar para vocês e me fugiu agora, indicador. O dinheiro na sua conta é um dos principais indicadores de que o seu negócio está dando resultado, mas ele não é o único. Dinheiro, resultado financeiro, vento financeiro, sem um internacional e convencedor, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Por isso que eu trabalho esses 4 pilares no plano de negócio. E a gente vai ter o aulão 26 de fevereiro. Então, já salva aí na sua agenda, 25 e 26 de fevereiro. É uma edição nova do aulão do Plano de Negócio 2.0. Eu aprimorei ele, trouxe novos elementos, bem estruturado, dentro do passo a passo, dentro dos pilares. Tá lindo, lindo. Quero deixar aqui o convite para você vir para a próxima aula para entender o episódio Quero Dinheiro no Bolso. Como que você faz para chegar nisso? Quais são os pontos importantes que você precisa entender? Para hoje, eu quero que você reflita em que fase o seu negócio está. Vou deixar escritinho aqui para você também. Seu negócio está na fase da infância, ele ainda é um bebê, está aí nos primeiros anos de vida. Ele já está na fase da adolescência, ele já está na fase da maturidade, ou ele já está aí na fase da independência? Na verdade, eu falei que era 3, né? Mas são 4. São 4. Que eu também me aprofundo mais no aulão e discorro cada uma delas. Então, para e pensa, avalia. Essa é a missão dessa aula. Responde aí para você, em que fase o teu negócio está para você começar a alinhar a expectativa. Se é bebê, não é hora de esperar, de criar muita expectativa a respeito dele. E entenda como é que as suas personalidades estão brigando aí dentro de você. Quem é que está dominando mais o território hoje? Quem é que está mais na mesa do comando? É a criativa? É a planejadora ou é a realizadora? A partir daqui, você já começa a ter um vislumbre de clareza para começar a ajustar as velas do seu barco para dar para ele a direção que você quer. Me diz aí se fez sentido para você. Te espero na próxima aula. Eu vou falar sobre quero dinheiro no bolso. Como alcançar isso? É o que eu vou falar para você no episódio 3. Te vejo lá. Grande beijo. Deus te